Tarde, bora. Me enrolando aqui por causa do frio. E aí, Gláucia? Vamos devendo um café aí na sua casa, hein? Arruma aí. O Oswaldo já falou que tá comprando pão e a manteiga. Bora. A Denise. Olha o Oswaldão aí. Belezura? Bora aqui. Tem live com o mago dos apocalipse. Deixa eu ver se ele já chegou aqui, peraí. Olha aí. Gláucia. Bora. Nós estamos chegando, hein? Mês que vem nós estamos aí no Paraná. Já fechamos hoje o local e tudo. Ah, homem aí. E aí, velho? Beleza, meu lorde? Eu tô bom, cara. E você? Tudo jóia. Tá E me aí? ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Então, parece que tá um pouco longe a sua voz, mas tô ouvindo super bem. Sério, tá meio longe? Deixa eu ver se eu consigo ajustar aqui. É. O que você acha aí? Tá meio Não, longe ainda? agora melhorou, acho que melhorou. Vou ver a posição aí do fone. E aí? E aí, velho? Saudade, pô. Você é louco. Faz, faz tempo, hein? É doido. Tá chegando, tá chegando. Terça, Tá quarta. chegando. Que dia que você chega no Rio? Quinta? Sexta? Nem Ah, sei. acho que sexta eu Sexta, chego. né? É, a gente vai chegar, acho que quarta. Eu sou tão perdido que eu só sei que eu acordo mal e sei com a roupa. Pra isso que eu casei, Matheus. Pra alguém cuidar de mim, porque eu não sei cuidar Tá de mim eu certo. mesmo. É lógico, velho. É difícil. E aí? Tava vendo no seu story, o povo tá querendo chamar os ricos de ruim agora, é? Ah, é. A galera vem com essas ideias, assim, né? Querendo. A galera não percebe. É, a por si só as escrituras, entendeu? Eles não vão ler, eles escutam alguém falando da Bíblia, escutam alguém falando das passagens e tomam aquilo por verdade, entendeu? E aí a galera usa assim, porque está escrito aqui, por exemplo, a pessoa até me deu o versículo, está escrito aqui que é mais fácil um camelo entrar debaixo da agulha do que Clássico, um rico entrar clássico. no reino do céu. Eu falei, e onde é que está falando que ele é ruim por causa disso? Ele é pior do que os outros por causa disso. Está falando só que ele não vai entrar. Ponto. É isso. O que está escrito é mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar. Não está falando que o rico é mau, que o rico é pior que os outros, que o rico é ruim. Nada disso. Né? Então, só que a galera ouve e passa, pronto, é isso aí. O rico é mau, o negócio é pobreza, é virtude. E aí vem essa. E eu sou antena aguçada para esse trem do progressismo, né? Então, eu sei, para mim, é discurso de comunista, que quer vir falar que Jesus é um revolucionário comunista e que quem é rico vai para o inferno. Ah, Matheus, é interessante isso aí, né? Eu sei que você é um cara que eu falo muito assim sobre essa importância, né, de ser um crítico, acho, né, de um profundo analítico ali das escrituras e tudo, né? Lá, o pessoal tá falando que a sua voz tá longe mesmo ainda para Eu alguns. vou tirar o fone aqui, então, man, Tira o porque fone para ver se fica melhor. tirar Tá o... mesmo, assim, dá para ouvir bem, mas você tá como se você estivesse numa caixinha, assim. Vê se resolveu aí, gente. Nossa, você é louco. Voltou agora, ficou ótimo. Então, beleza. Aí, ó. O que eu ia falar, o que eu tava falando é o seguinte, você que é um cara, assim, que eu admiro bastante com isso, essa coisa da escritura, né, inclusive, ser detalhista mesmo, né? A gente sabe como a Bíblia é isso, né? É exímio, é detalhe, é importante e tal. E eu vejo que muita gente, assim, vem aqui pro profético, ou para qualquer área que a pessoa queira ir, sabe? Às vezes quer falar de libertação, quer ir para qualquer área. A pessoa vem tão perdida com esses pedaços de versículo jogado assim dentro da Bíblia, que ouviu talvez dos pastores. E eu nem falo que o problema são os pastores, o problema é a gente mesmo, né? E eu lembro que eu também fui assim um tempo de, sabe, de você pegar assim, ó, o pastor falou, fixou aqui na cabeça, aí você olhava para aquele versículo, você já tinha a resposta sem ir atrás. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, para quem está ouvindo a gente, assim, como que você desenvolveu isso? Como você ensina pra galera essa importância da galera aí sabe, de, cara, ir lá e, sabe, ir atrás e não ficar só com o que ouviu, porque isso dá, acho que se a pessoa aprendesse, né, eu falo por mim mesmo, assim, quando eu decidi de verdade pegar a Bíblia e falar assim, peraí que eu vou esmiuçar esse negócio e aprender,
sabe, mudou tanto a minha vida, assim, você que é um cara que faz isso o tempo todo, assim, o que você diria para essa galera que deveria fazer, assim, para mudar a vida delas? Porque isso é muito infantil, isso, né, cara? Cara, então, isso começou pra mim tem um tempinho, assim. Isso me chocou muito, na verdade, mas muito mesmo. Em 2015, 16. Eu já vinha meio umas pulgas atrás da orelha, aqueles negócios e tal. E aí, cara, eu vinha de uma denominação muito enfática no ensino da palavra, né? E eles prezavam muito por isso. E eles postavam essa imagem, né, para nós que éramos da igreja, de que eles tinham a interpretação perfeita e eles colocavam aquilo que eles ensinavam como doutrina como uma verdade absoluta. Até um senhorzinho austríaco, maluco, ele me fez uma pergunta. Do zóio azul. Só me fez uma pergunta. Me desmontou com uma pergunta. A gente estava conversando sobre um assunto teológico, na época lá o assunto era fim dos tempos, Apocalipse. A gente conversando e eu rebatendo de cá, e ele falando, aí teve uma hora que ele parou e falou assim: Mateus, a gente pode continuar conversando, mas eu quero que me responda só uma coisa. Isso que você está falando é fruto do que você leu, interpretou e chegou à conclusão? Ou porque você está repetindo alguém que você ouviu? Uau. Aí, toma. Contou, velho. Aí me desmontou. Cara, ué, pera lá. E aí, nada contra você ter pessoas como referência. Nada contra. Pelo amor de Deus. Né? É óbvio que a gente vai aprender com pessoas. Vai óbvio fazer que a gente parte da vida. Lógico. Mas uma coisa muito interessante. As certezas de fé que nós temos, as certezas doutrinárias que nós temos, é porque confiamos cegamente em uma liderança, em um pastor, em um ensino, ou aquele ensino despertou o interesse em nós, despertou uma chama em nós, e nós fomos para as Escrituras Sagradas, estudamos, checamos os fatos e falamos, não, é isso aqui que eu vou concluir mesmo. Uau. Então, esse start começou aí. E aí, como que eu ensino para a galera? Né? Eu tenho uma escola, né? Hoje, online, 70 alunos. O que eu sempre falo? Gente, é mais um estudo bíblico. Todo ensino bíblico eu falo a mesma coisa. Não toma o que eu estou falando por verdade absoluta. Tudo que eu falar aqui, esteja com a Bíblia do seu lado, faça as anotações e depois vai checar se eu distorci. Então, o que eu falo para a galera é o seguinte, é óbvio que nós vamos aprender com pessoas. É óbvio. Eu aprendo com o Denis, eu aprendo com o Reinhard, eu aprendo com o Luciano Subirá, eu aprendo com um monte de gente. A lista é grande. Mas aí eu vou pegar, por exemplo, o Luciano, que eu acabei de citar. Eu ouvi o Luciano no negócio. Ele citou uma passagem bíblica, foi fazendo uma interpretação ali, pá, da pregação. Legal, gostei. Depois, sabe o que eu faço? Eu vou lá na minha Bíblia, eu leio, releio e falo, rapaz, eu acho que o Luciano deu uma erradinha aqui. Sim. Ele deu uma formada de barra. E isso é com toda a sinceridade e humildade do mundo. Aí, quando eu fico com essa pulga atrás da orelha, aí eu vou atrás de outras referências. Então, o que eu sempre falo para o pessoal, e eu quero deixar isso aqui para quem está nos ouvindo, né? Quando o assunto é interpretação bíblica, cara, não é que você vai ser o dono da verdade ou o crítico master que não vai aceitar nada e que vai ser o dono da revelação. Mas você tem que ter um mínimo de critério e de curiosidade mesmo, de ir na Bíblia e checar se o que a galera tá falando faz sentido ou não. Então, eu por muito tempo, fui taxado de louco até um dia que eu tive a oportunidade de fazer a pergunta para um cara da MEI. Ele estava falando sobre reinar em vida, né? Teologia. Inclusive, eu tenho um livro do Joseph Prince aqui, e eu até falei que é um dos piores livros que eu já li na minha vida. Mas li, tem que ler, porque eu tenho que conhecer, né? O que o cara fala. Sim. E o cara tá debatendo comigo, porque reinar em vida, viver como um rei, porque prosperidade, isso e aquilo. Eu falei assim, cara, onde é que tá escrito que nós vamos reinar em vida? Aí o cara já deu uma engasgada. Ele falou, não, isso aqui acho que é Romanos. Aí eu falei, não, eu vou te falar onde que tá escrito. Romanos 5,17. Tá escrito. Mas o versículo fala o seguinte: do mesmo modo que pelo pecado de um a morte reinou, quanto mais não reinarão em vida aqueles que foram alcançados pela graça de Deus. Olha isso. Então não tem nada. Olha o contexto, não tem nada a ver. Tem nada a ver com texto, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com você ter posses, prosperidade financeira, tem nada a ver. Não é que eu vou rejeitar
o ensino de prosperidade. Não, só estou falando que não dá para usar esse versículo nesse contexto. E aí eu desmontei o cara com essa pergunta. Falei assim, cara, então beleza. O que o texto fala? Onde que está escrito isso aí? O que está escrito esse negócio? Porque você está defendendo com unhas e dentes uma teologia que você desconhece. Você nem parou para ler. Você nem parou para ir lá, para ir no texto e tudo mais. Então eu hoje tenho uma estatística assim, a grosso modo, que eu digo o seguinte, olha, 90% dos erros teológicos que a galera tem dúvida e sofre seriam resolvidos se eles fossem até a Bíblia e lessem. Seriam resolvidos. Simples, né? Mas como isso é destrutivo, né? Eu falo pra galera assim, Matheus, por exemplo, faz 10 anos que eu não participo de uma instituição física, né? Um local ali para ir. E eu sempre tive um estilo de vida, de viver parecido com a Nova Aliança, né? Nesse aspecto de entender Cristo, o reino, entendia tudo isso. Só que quando eu conheci você, o Ryan, essa galera, acho que foi 2020 para cá, depois da pandemia, eu falo para eles, eu falei, qual foi o meu processo? A primeira coisa que eu fiz antes mesmo de entrar na EPS, eu procurei você, não foi? Falei, eu preciso achar um cara que conhece o que ele está falando, porque eu preciso criar as minhas próprias convicções. Então, assim, como eu gosto de acelerar os processos, né? Eu falei, deixa eu ir nesse cara. Para quem não sabe, eu fiz mentoria com o Matheus um tempo. Eu falei, me ensina sobre Nova Aliança, me fala isso aqui e tal. E às vezes as pessoas, elas não entendem que a gente tem que gastar tempo, energia, dinheiro, o que seja, para você aprender o que você precisa aprender. Né, Matheus? Tipo assim, o cara fica com umas coisinhas isoladas. Você pode ler a Bíblia, igual você está falando, eu faço muito isso também, todo mundo a gente lê muito, se dedica e separa, mas tem hora, que você fala, vou aprender com o cara ali que já sabe, eu vou. E assim, é tão engraçado porque eu ouvi você, anotei tudo que você falou, entendi tudo, peguei a minha Bíblia e fui lá. Agora a Nova Aliança segundo o Denis, né? Deixa eu entender, deixa eu tirar as minhas próprias conclusões, senão eu vou virar um papagaio repetindo o que o Matheus me falou. E isso é terrível, cara, terrível. E a maioria das pessoas que chegam aqui também no profético, na escola, eu acho que provavelmente as pessoas também que chegam, acho que até você, e é nesse aspecto, né? Alguém disse isso, ou às vezes as pessoas vão no EPS com aquela coisa, né? O Ryan falou. Falei, não, mas eu não quero saber o que o Ryan falou, eu quero saber o que você entende sobre o assunto. E como isso é difícil, né? É isso, velho. E esse é um erro, na verdade, assim, que é por costume, viu, Denis? A gente está acostumado, cara, a meio que simplesmente admitir verdades absolutas e defendê-las com unhas e dentes a partir da admiração que nós temos por alguém. Uhum. E não é que nós iremos desrespeitar ou desonrar uma pessoa se nós chegarmos a uma conclusão diferente. O objetivo não é esse. O objetivo, cara, é justamente esse que você acabou de dizer, que é eu sei por que eu creio, como eu creio, e tenho pessoas e referências que me ajudaram a chegar nessa conclusão. Mas eu cheguei na conclusão. Com certeza. Então tem, por exemplo, hoje, né? O Ryan fala muito, ele ensina muito sobre o tal do pedir na oração. Que não pode pedir, porque isso, aquilo, e a galera fica maluca. O Ryan, maluco, doido. Tá escrito aqui, tá escrito lá, mas porque o Ryan falou. Eu falei, gente, deixa eu falar um negócio pra vocês. Primeira coisa, eu não sou o Ryan. Sim. Vocês estão achando ruim o que ele ensina? Vai reclamar com ele. Você vai escrito. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa que eu digo é a seguinte, olha, eu entendo o que o Ryan está ensinando. Sim. E aí eu pego e falo para eles, agora, não é porque o Ryan ensina algo que eu vou fazer um Ctrl-C e Ctrl-V. Sim. Então, por conhecer o Ryan, por ter caminhado com ele, eu entendo o objetivo da mensagem quando ele diz que nós devemos parar de pedir para Deus. E o contexto, né? E o contexto que ele não fala só isso, né? Exatamente. Só que a grande questão é essa. Aí a galera vem falar comigo e fala assim, Matheus, mas você tá falando que pode pedir, o Ryan fala que não pode. Eu falei, pois é, e você? Fala o quê? eu viro pra galera e falo isso, então beleza, o Ryan, eu sei o que o Ryan fala, eu sei o que eu falo. E você fala o quê? Você crê no quê? Entendeu? E as pessoas estão sempre tentando eleger partidos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, eu sou de Denis. Não é de hoje. Cara, vamos parar com isso, entendeu? No sentido assim, de que
toda fonte inspirativa deve servir de sustento para alavancarmos as nossas convicções, Claro. e não para fundar as nossas convicções. Então, o meu fundamento não é o Reinhard, cara. Mas ele alavanca, ele me ajuda. O velhinho tem história, o velhinho tem... Entendeu? Então, ele me colocou num lugar, ele me deu um caminho, vamos pôr assim, que, poxa, eu cortei caminho com ele. Entendeu? Por quê? Porque aprendi com ele coisa que não aprendia antes. Então, eu sempre estimulo as pessoas nesse sentido, cara, que é óbvio que vocês podem aprender comigo, é claro que vocês podem me ouvir, eu sei que vocês gostam de me ouvir, mas a partir do momento em que vocês começarem a justificar as falas de vocês com mas o Mateus fala diferente, você perdeu totalmente o propósito e o sentido do meu ensino. Perdeu totalmente. Porque o meu propósito é despertar o interesse em vocês para que vocês desenvolvam essa compreensão. Porque é exatamente isso que você falou que eu também vivo. Cara, eu ouço o Raj, beleza, agora eu vou estudar e eu vou tirar as minhas conclusões. Com certeza. Nas minhas aulas, por exemplo, lógico, e é até engraçado nós dois, né? Porque a gente já até falou sobre isso, né? A gente tem a linha mestral, mas completamente diferente, né? Eu enxergo o evangelho a partir do profético, você enxerga o evangelho a partir, não que eu não enxergue a partir das escrituras, né? Mas a partir das escrituras, de uma parte, eu acho que mais acadêmico, né, Mateus? Mais textual, uma forma mais teológica, essa linha, né? Que eu admiro pra caramba também. Mas é tão importante a gente entender quem nós somos que até você precisa entender qual é a sua parada, né? Porque às vezes a pessoa quer ser igual o Mateus. Não, Mateus é teológico, então eu tenho que estudar teologia. Qual faculdade você fez, Mateus? Qual livro que você está lendo? O que você está fazendo? A pessoa não entende a identidade dela, né? E assim, eu falo de mim porque eu já fui dessa veia também. Eu via os líderes que eu admirava e falava, mano, aquele cara fez o curso tal, vou lá fazer também. Até eu entender quem eu era e respeitar quem eu sou, qual é a minha identidade. E quando eu me abri para o profético, falei, meu, tem coisa, e de verdade, tem coisa que eu ensino, que eu olho para a Bíblia e eu falo, olha, meu, ó, eu já vou te falar, velho. Eu vi essa parada aqui no céu, você encaixa no versículo que você quiser, tá ligado? Eu vi para se achar um versículo que vai encaixar. Se você estiver achando ruim, você vai lá perguntar pro Mateus, pergunta para quem você quiser, mas eu vivo a partir disso. Tipo assim, eu, por exemplo, eu leio um texto, ó, eu tava na aula essa semana, Mateus, aí eu li o texto de Apocalipse capítulo 19, ali 12, 13. Tá dando a descrição de Jesus, né? E aí fala sobre o manto de sangue. Cara, na hora que eu li aquilo, minha cabeça abriu, deu revelação, comecei a chorar, os alunos esperando, eu falei, agora vocês esperam. Mano, não consigo falar. O negócio desceu e eu tô chorando 2 dias com isso, tipo, vendo coisas que a Bíblia não vai mostrar pra você, né? Mas é muito importante a gente entender isso. Aí tem gente que acha que vai ler o versículo e vai viver a mesma experiência de ver essas loucuras. Então, essa coisa da identidade, né, de saber quem somos, aliás, inclusive ser intencional nisso, né, Mateus? Assim, de perceber quem você é e dedicar nisso, né? E é tão incrível que e eu acho que outra coisa que é muito fundamental é ter esse equilíbrio de você respeitar principalmente quem pensa diferente de você, né? Com certeza, até porque a gente perde um pouco assim, do bom senso, cara, quando a gente quer eleger os donos da verdade, né, e refutar todos os outros que dizem diferente. E eu digo que a gente perde o bom senso porque nas escrituras sagradas a gente vai ter um caboclo que recebeu um chamado da parte de Deus, começou a igreja, chamado Pedro. Né? Dali a pouco surge um outro caboclo, chamado Paulo, que recebeu o mesmo chamado de Pedro, exatamente o mesmo chamado, só que ele aplicou de uma forma totalmente diferente. Então, o que eu gosto sempre de lembrar? Se nós tivéssemos que eleger esses donos da verdade, ou se fosse essa a linha que tivéssemos que seguir, então nós deveríamos refutar a própria Bíblia. Loucura, né? Biblicamente falando, cara, Pedro e Paulo são 2 interpretações de um mesmo chamado. Então, o chamado... E o que eu acho mais louco? Que poucas pessoas percebem. No capítulo 1 de Atos, quando Jesus está anunciando antes de ascender aos céus, como que a igreja vai funcionar, ele fala, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, Samaria e nos 4 cantos da terra.
tudo que é canto da terra. Então, desde o início, Jesus já dá um comando para Pedro de que ele deveria não ficar só com os judeus. Só que entrou, saiu, ele ficou só com Jerusalém e Judéia. O resto deixa Deus fazer. É verdade. E aí o que eu acho interessante? Chega um momento da vida de Pedro em que depois de tudo aquilo que Paulo fez com os gentios, o que Pedro escreve na segunda carta dele? Ó, irmãos, vocês não vão se deixar levar por um evangelho distorcido, porque assim como o nosso irmão Paulo anunciou tudo mais, e ele cita as escrituras sagradas dele, né, lá que os judeus tinham, e falam, assim como nosso irmão também falou nas escrituras para nós. Sim. Então, Pedro, ele começou a admitir que os ensinamentos de Paulo já haviam chegado ao patamar de, pode seguir isso aqui, porque isso aqui é de Deus. Legal. Ele aplicou de um jeito diferente, ele entendeu de um jeito diferente, ele interpretou de um jeito diferente aquilo que eu vivo, mas eu consigo reconhecer. Esse cara aí é de Deus. Pode seguir o que ele está falando. Uau. Entendeu? Então, essa é a loucura, essa é a doideira. O cara conseguiu ter humildade, né? E eu acho que falta muito isso na gente também. Principalmente quando a gente escuta alguém diferente, que geralmente grita, né? Né, Matheus? Tipo assim, a pessoa vê um cara falando uma coisa diferente, grita dentro dele, né? Que nem se fala assim das declarações do Ryan. Às vezes, o que falta pra gente, eu já vi assim, gente me mandar mensagem, falar assim, você falou que aquele livro das 5 linguagens do amor era bom, o Ryan falou que não presta. Falei, e daí? Qual que é o problema? Ele falou que é bom e eu falei que não presta. Você acha o quê? Você já leu o livro? Não, mas se ele falou que não presta, por que eu vou ler? Falei, mano, deixa de ser idiota, né? Pensa. Falei, se eu tive uma experiência com o livro e gostei, indico o livro, significa que alguma coisa comunicou comigo. Falei, pode ser que o cara não comunica com ele, mas por que não comunicaria com você? Então, tipo assim, falta tanto pra gente as maturidades, assim, para entender as coisas. Olha, eu preciso experimentar para saber se realmente faz sentido para mim, a partir de qual estrutura, né, Matheus? Às vezes um contexto que você está passando de vida, às vezes... eu fico pensando, eu tô aqui sentado na beira de uns morros, né? Você fica olhando aqui, você olha a árvore, Deus fala que você é na árvore. Você acha que Deus não vai falar assim com você lendo um livro, né? Então, tantas coisas que compõem, né, Matheus, quem somos. Eu fico imaginando para você o quanto é difícil, até porque... Quando você fala de escritura, né, Matheus? Assim, tem tantas vertentes, tem tantos teólogos, tem tantos livros falando do mesmo assunto de vertentes diferentes, e é tão difícil a gente chegar numa conclusão assim, olha, eu acho que a igreja, pelo que eu entendi, tudo que eu li, eu estudei, eu acho que a igreja, ela não vai subir, como é que você fala? Pós-tribulacionista, né? Ela vai subir só depois da grande tribulação. Tipo assim, como que você chega nas conclusões dessa, olhando todo mundo que estuda, que fala que é antes, que é depois, é difícil pra caramba, sabe? Então, eu acho que essa coisa toda, sabe, de a gente gastar tempo, dedicar, é que constrói a gente, né? Eu acho que até as nossas próprias convicções, cara, eu falo isso, eu falei, pode ser que a gente esteja completamente errado, né? Ou completamente certo, mas eu acho que Deus é tão grande e é tão elástico o suficiente que cabe a ideia de todo mundo lá dentro, né? É tão doido, porque... Cara, é muito louco isso, né? Esse é um componente que eu identifico muito, assim, Olha lá, eu pessoal acredito. perguntando, é antes ou depois? Então... Eu tenho uma resposta rapidinho, não vou cortar você não. Minha resposta quando alguém me pergunta se é antes ou depois, eu falo o seguinte, vale mais a pena você se preparar para depois. Porque se for, tipo assim, porque se acontecer de você não subir, você vai precisar disso depois. Vamos seguir o princípio lógico da matemática, aqui, o princípio de lógica, que é, considerando que as duas são possibilidades, se eu me preparo para ser arrebatado só antes, e esse arrebatamento depois, eu vou me lascar, porque eu não me preparei para o momento da tribulação. Mas se eu me preparo para o pior e o melhor veio, tá tudo bem. Eu sempre falo isso para as pessoas. Gente, tá bom, você pode continuar crendo que é antes. Mas viva como se fosse depois. Porque eu vivendo como se fosse depois, se você tiver certo, nós dois subimos. Mas se eu tiver certo e você estiver achando que é só antes, muito provavelmente você vai se perder no depois. Muito provavelmente. Muito. Mas esse é um ponto que eu queria falar, assim, Denis, você citou que eu acho isso maravilhoso, que é
pode desconsiderar o fator pessoal, individual da revelação do Espírito Santo com relação às Sagradas Escrituras e como nós vamos aplicar isso, né? Então, para mim, o erro é quando eu passo a querer sistematizar a prática do Evangelho a partir da experiência de alguém que eu admiro. Então, vou dar um exemplo bem claro para deixar isso, Que legal isso. assim, de modo bem didático. São Francisco de Assis, que é um santo brasileiro, né? Um irmão na fé, católico, que foi comprovado em sua vida piedosa, ele leu a Bíblia e ele interpretou isso, né? E ele teve uma experiência com o Espírito Santo que o levou a renunciar todo e qualquer tipo de ganho material, de acúmulo de riquezas e de... Essa foi a experiência que ele teve com o Evangelho. E esse cara precisa ser admirado por isso. Eu reconheço a vontade de Deus na vida dele, eu admiro esse cara por isso. Mas não é porque ele teve essa experiência com o Espírito Santo com relação às Escrituras Sagradas que isso se torna uma verdade a ser imposta aos demais. Então a gente não pode esquecer que quando o assunto é Escrituras Sagradas, é óbvio que eu, Mateus, tenho, como você falou, essa linha mais acadêmica. Eu gosto de ser analista de texto, de ficar com contexto e tudo mais. Mas eu, na minha prática e no meu desenvolvimento, no meu relacionamento com Deus, eu tenho certeza de que eu jamais terei a teologia perfeita, eu jamais terei a interpretação perfeita. E eu não posso me esquecer de que experiências pessoais são legítimas e que podem muito bem ser totalmente produtivas e edificantes na vida daquela pessoa que teve essa experiência. Igual eu não posso esquecer que Jesus fala com esse cara. Sim. Que o Espírito dele fala com ele. E se o Espírito Santo falou para ele, cara, não é para você ter dinheiro, não é para você acumular nada. Então, glórias a Deus pela vida dele que obedeceu ao chamado de Deus. Glórias a Deus porque ele foi submisso ao Senhor. Agora, não é porque ele recebeu isso que eu vou impor. Todos nós agora não podemos mais. Agora, ninguém mais. E essa que é a loucura. Existe um fator na interpretação bíblica que eu não posso desconsiderar, que é relacionamento pessoal com Jesus. Uau. Jesus é pessoas. E ele se revela para as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo ainda mais claro. O Reinhard tem certeza absoluta que quem escreveu o Hebreus foi Paulo. Ele tem certeza absoluta, porque ele teve uma experiência com Deus. Sim. De que adianta eu querer rebater, argumentar, brigar, desconsiderar, invalidar o Reinhard por discordar disso? Não faz sentido. Ele teve com o Senhor. É a experiência dele. Se você acredita que não é, ou se há uma interpretação diferente para você de uma passagem, para de querer invalidar o outro. Viva conforme a sua fé. Segue sua vida. Entende? Assim como o Espírito Santo fala com você, o Espírito Santo fala com os demais. O Espírito Santo fala com os outros. Isso é interessante. E eu acho que tem um perigo aí também, né, Mateus? Que às vezes as pessoas têm experiências pessoais e elas querem usar também da experiência pessoal para convencer as pessoas a acreditar naquilo que ela entende, talvez por revelação, né? Tipo assim, agora eu vou criar um padrão a partir do que eu entendo, né? E eu acho que é tão importante, eu mesmo, quando eu tô ensinando, eu tenho esse cuidado de falar, gente, pelo amor de Deus, ó, essa é a minha experiência. Se servir para você, você pega, se não servir, você procura outra coisa, mas assim, a minha experiência me diz isso. E por isso eu hoje, assim, eu tenho essa certeza, essa confiança, eu ando por causa disso aqui que aconteceu, que o Espírito Santo me falou. E pode ser que você lê a Bíblia e você vai falar assim, cara, é muito louco isso aqui, né? Eu não consigo encaixar esse negócio, mas o Espírito Santo falou, porque assim, como é que a gente vai encaixar a experiência do cara ver Paulo falando, não sei, ó, foi eu que escrevi esse negócio aí, não encaixa, né, velho? Então, mas assim, por outro lado, é tipo assim, eu já vi muito, acho que você também, o cara pegar a revelação que ele tem e querer botar na goela do povo, tipo, é isso aqui, acabou, a partir daquilo que eu ensino é a verdade, ponto, né? Tem muito também, né? Isso é o mais comum no protestantismo, né? Então a gente tem a batalha clássica, né, dos calvinistas e arminianos que fazem isso. Eles endeusaram grandes homens de Deus, não duvido da essência espiritual de Calvino, né, de João Calvino, nem de Armínio. Mas a partir do momento em que eu passo a querer fazer com que a verdade interpretativa de Calvino seja
absoluta na vida de qualquer pessoa, eu refuto qualquer tipo de interpretação divergente daquilo, isso para mim tem um nome, se chama idolatria. Então, e esse é um ponto que eu gosto de falar sempre, a galera fica meio louca comigo, mas não tem problema. Eu falo o seguinte, olha, talvez o principal erro dos evangélicos hoje seja a idolatria da Bíblia. Olha que legal. Idolatram a Bíblia. Em que sentido? Eu acho essa frase, inclusive, absurda, né? Que é, você quer ouvir a Deus? Lê a Bíblia. Deus só fala através da... Quando a pessoa fala, Deus só fala através da Bíblia, cara, eu costumo dizer o seguinte, tá bom, Deus só fala através da Bíblia, então lascou para os analfabetos. O cara não sabe ler, Deus não fala com ele. Não, com você eu não falo. Já era. E a Bíblia é tão nova, né? A Bíblia é tão nova, né, Matheus? Qual a idade da Bíblia? Cara, e aí vem... o que eu acho mais louco é que para mim é uma incoerência muito óbvia. O Ryan entrou aí, o Vem entrou. O que eu acho mais louco é que quem que foi responsável por montar a Bíblia? Quem que foi responsável por guardar a Bíblia? Por preservar e por traduzir e por espalhar essa Bíblia no mundo inteiro? Igreja Católica. Então por que você é protestante, meu filho? Entendeu? Então, eles percebem esses detalhezinhos. Não, mas é porque a reforma veio e tudo mais. Meu amigo, se você idolatra a Bíblia, se você acha que a Bíblia é a verdade absoluta, então desculpa, você vai ter que seguir a outra igreja que estabeleceu essa Bíblia. Nossa, que loucura. Simples assim. Simples assim. Então, é isso que eu gosto de dizer para as pessoas, que é o seguinte, o que é a idolatria da Bíblia? É quando você passa a considerar que isso aqui limita a ação do próprio Deus ou incorpora o próprio Deus. Cara, não é. Isso é a incorporação de Deus, não é a materialização de Deus em palavras. Ok? Isso aqui não é a materialização de Deus em palavras. Mas vamos ser presos, viu? Cuidado. Isso aqui é um instrumento maravilhoso da graça de Deus que nos concedeu a possibilidade de lermos para nos revelar a pessoa de Cristo. Uau, mas ele está vivo, ele ressuscitou. E se ele está vivo e ressuscitou, ele é passível de ser experimentado, de falar comigo, de ouvir. Eu posso ouvir a Jesus. Então, eu não estou limitado a isso aqui. Jesus pode se revelar para um analfabeto. Jesus pode se revelar para uma pessoa que nunca viu a Bíblia na vida. E digo até mais, mesmo tendo se convertido, Deus pode continuar falando com você, ainda que você não siga a Bíblia. Ainda que você não tenha a Bíblia. Com certeza. É um negócio que eu falo, Matheus, com outras palavras, e a galera fica meio doida também, é que, assim, é a importância do Espírito Santo, né, cara? Porque, assim, eu piro na pessoa do Espírito Santo, eu piro nessa coisa do profético, de mergulhar nisso. E, mano, assim, acho que, sei lá, 90% das minhas convicções sobre quem é Jesus, eu não foi lendo a Bíblia que eu recebi. Foi tendo experiências com a presença dele, com o amor dele sendo envolvido e me clareando, me trazendo vida no meu coração. Por exemplo, eu estava em cima de um prédio querendo me matar quando eu tinha 15 anos. Eu nunca tinha lido a Bíblia. O Espírito Santo veio, tocou meu coração e falou assim, me dá uma chance. Cara, aquilo mudou a minha vida para sempre. Um toque dele assim. E é tanto que eu falo que essa coisa, de alguma... Eu não sei se foi a partir dali, talvez eu não tinha essa percepção antes, mas a minha cabeça abriu para entender isso. Então, eu vivo exatamente o inverso, assim. É lógico que eu sou um cara assíduo da leitura, mas eu vivo a experiência e depois eu vou olhar na Bíblia e falar, deixa eu encaixar esse negócio aqui em algum lugar. Aí você começa a ver a escritura a partir disso, você fala, nossa, né? Era isso aqui que esse cara tava falando, isso aqui que, né? É isso aqui que conectou, que fez. Então, é tão doido, porque eu vejo direto o pessoal falando, a Bíblia é a palavra de Deus, aquela coisa de sempre que a gente escuta, né? Exatamente, eu acho que por isso, porque a gente passou tanto tempo e sendo presos, né? Eu acho que eu vejo da Bíblia como plataforma de inspiração para aquilo que Deus tem para fazer, para revelar, para mostrar. Ele continua criando, né, Matheus? Continua revelando, continua trazendo, continua expandindo essa consciência de reino, de propósito, de visão. Então, assim, é um negócio tão absurdo, mas eu também acredito nisso, que essa coisa... E é engraçado porque
essa coisa de idolatria é a coisa do ingessa, né? Enrijece, a gente fica preso, limitado, sendo um Deus tão expansivo. Aí é o que você falou, como caberia dentro, né? Como ficaria nisso? A própria Bíblia diz que as coisas que Jesus fez e falou não caberia nos todos os livros que estão aí, e esse resto todo tá onde? É porque a gente não para refletir sobre algumas coisas muito básicas, né? Que a Bíblia foi criada quando? Quando que se tem o primeiro registro de Bíblia como nós conhecemos? No ano mais ou menos 400, por volta do 5º século. Então quer dizer que... Aí olha que loucura, olha o tanto que a gente é incoerente, a gente não percebe. Ah, não, porque a Bíblia é a palavra de Deus, Deus só fala na Bíblia, você quer ouvir Deus, vai ler a Bíblia, e porque Bíblia é isso, Bíblia é aquilo, e tal. Beleza. Então você está falando para mim que a igreja de Atos, Deus não falava com ela. Porque não tinha Bíblia em Atos. O que eles tinham era a Torá. Sim. Eles estavam vivendo a Bíblia. Que nós... Então, eles eram história e pessoas, né? Então você quer falar que Deus é tão limitado assim, a ponto de precisar do homem juntar uns livros, umas cartas que foram escritas ao longo aí da história, para finalmente poder se comunicar, para finalmente poder... Cara, e aí eu falo, Mateus, então você está desconsiderando a Bíblia. Não, não é isso. Eu estou colocando a Bíblia no devido lugar. Nosso Deus é imaterial. Ele é Senhor sobre todos nós, ok? Ele é o Espírito que é residente, comprovado pelas Escrituras Sagradas, demonstrado, explicado, revelado. Mas se um dia, cara, isso aqui for destruído, não tiver... Todos os aplicativos de Bíblia forem destruídos, proibidos de terem acesso e tudo mais, e passar 20, 30, 50, 100, 150 anos, até o ponto de ninguém mais sequer achar que Bíblia é um mito. Não, que na verdade criaram um mito. Deus vai continuar falando. Deus vai continuar manifestando. Deus é anterior à Bíblia e posterior à Bíblia, entende? É profundo. Você falou isso uma vez que a gente estava conversando em algum canto da vida aí, não sei se foi live, escola, pessoalmente, não sei. Você fala isso, né? Quem é você quando tira todas as suas muletas, né? Tipo assim, tira a Bíblia de você, Isso. tira como é que é, o culto, o pastor, o louvorzinho, né? Tira tudo isso. O que sobra? Tão... Então você é crente, você fala para mim que você ama a Deus e tudo mais, ótimo. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se não tiver mais igreja para você frequentar, se não tiver mais música gospel disponível para você ouvir, se proibirem o acesso a todas as Bíblias do mundo, se proibirem reunião de crente, Deus fala com você, o que sobra do seu relacionamento com Deus? Se não tem mais igreja para ir, música para cantar, Bíblia para ler, sobrou o que você faz? Tem Bíblia com Deus? Deus fala com você? Você tem uma mensagem para passar, ainda que tudo isso tenha sumido da sua vida? Isso está muito claro assim dentro do nosso coração. De que forma, né? De saber que eu amo as Escrituras Sagradas. Cara, eu literalmente vivo de estudar isso aqui. Sim. Eu amo, sou apaixonado pela graça de Deus, por ter vivido nos tempos que nós vivemos. E justamente por ter isso aqui de tão fácil acesso. Eu abro um aplicativo de celular e tem Bíblia de todo que é língua, tudo que é tradução, versão. Ótimo, lindo, maravilhoso. Glórias a Deus por isso. Mas se nada disso estiver presente, eu posso te falar qual que é o gosto de Jesus. Uau. Qual que é o... Posso te falar quem ele é. Eu posso falar para você o que ele me falou ontem. Entendeu? Cara, exatamente isso. E pra você ter uma ideia, eu teve um período, Matheus, que eu preguei... Deixa eu chegar pra cá, porque a luz tá escurecendo aqui. No meio do mato, ó. Que coisa ruim, coisa feia esse lugar que você tá. Nossa. Monte Verde, olha lá, legal. O monte realmente é verde, tá vendo? O pessoal fica perguntando, é verde. Parece uma realidade distante, Matheus, mas, por exemplo, eu passei bastante tempo pregando dentro de presídios, né? Aqui em São Paulo tem um presídio grande que eu ia... Eu fiz algum período ali dentro e, por incrível que pareça, tem sessões lá, pedaços, onde não tem acesso da Bíblia. Então, você imagina, eu tô falando de uma realidade agora, assim, já acontecendo hoje. Assim, tem as alas, né? Separado por alas.
Algumas alas, que é das, vamos dizer assim, as alas primárias, onde os caras acabaram de chegar, eles ficam completamente isolados, sem internet, sem telefone, sem televisão, sem acesso à leitura, sem nada. E assim, você chega lá, eu cheguei algumas vezes, não tinha nem, tinha uma igreja dentro, mas às vezes não tinha. Eu cheguei uma vez assim, o que eles deram de estrutura foi o refeitório, para falar, sabe? Para eu falar, fiquei sentado numa banca do refeitório, e falei assim, ó, 40 homens sentados no chão e eu conversando com eles ali. Meu, os caras não tinham estrutura de nada. Você perguntava pro cara, ó, vou falar um versículo aqui, o cara falava assim, meu, não Tem nem o que você tá falando. não tem tal. E é tão interessante também por causa disso, né? Outro aspecto que é interessante que, assim, nesses lugares, você não consegue pregar um evangelho baseado em coisas que as pessoas vão ter, né? Porque os caras estão condenados a 20, 30 anos de cadeia e eles não vão sair dali independente do que você fale. Então, olha que loucura. O evangelho que deveria ser... Quando eu cheguei lá, o Espírito Santo foi muito claro comigo. Ele falou assim, pregue um evangelho, tipo assim, o evangelho do bandido da cruz. O Espírito Santo falou isso comigo, assim, o evangelho do bandido da cruz. E, tipo assim, o que eu entendi, assim, ficou muito claro, assim, quando eu pregava lá, é assim, é o evangelho que pode salvar, ainda que seja no último suspiro, sabe? Sem estrutura teológica, sem embasamento de nada, chega e fala, olha, mano, você quer o Cristo? Então, ainda hoje você pode estar lá. Ainda hoje você pode experimentar, ele está aí agora mesmo, você pode tocá-lo, você pode beber, você pode desfrutar. Falei assim, essas grades não podem impedir que o céu venha até você, porque Jesus arrancou toda a grade. Então ia nessa linha de mensagem, assim, cara, de verdade, assim, muitas vezes eu entrei e deixava a Bíblia lá, não sabe, tipo, vamos lá, é o que tem para hoje, vamos ver o que sai, por causa disso, porque realmente não tem estrutura. Então, às vezes a gente fica muito preso nesse negócio, né, tipo, é igual você vê, tem que preparar um sermão, colocar 32 versículos ali, montadinho, tudo, e de verdade, o que vai vivificar a coisa toda não é o versículo que você lê, mas é a porção do Espírito que você carrega, porque a gente esquece que é o Espírito que convence, né, Mateus? É, É o poder de Deus que toca o coração. A gente acha que é a argumentação, que é a explicação teológica, né? E é tanta coisa que a gente deixou para o lado, assim, a gente descola, né? E a gente esquece que é o Espírito Santo que move os corações, que traz o poder e muda o jogo da história, né? E não é de hoje, né? Os discípulos, os apóstolos, o próprio Jesus foi movido pelo Espírito Santo e a gente esquece disso, porque fica pautado nas regrinhas, esquece do relacionamento e começa a viver esse negócio aprisionado, né? cara, e sabe o que é louco, né? Assim, eu amo a Bíblia. Vou deixar isso muito claro. Eu amo, como eu falei, eu tenho uma escola para ensinar a Bíblia para as pessoas, porque eu acho Exatamente. a importância central para um crescimento e amadurecimento, né? Para desenvolvimento de um relacionamento com Deus. A Bíblia é maravilhosa, enfim, essencial. Eu diria essencial para eu vou mudar. Eu não vou dizer que ela é essencial, eu vou dizer que ela é o meio mais prático e direto de nós desenvolvermos a nossa maturidade com o Senhor. Hoje, qualquer pessoa que tem acesso à Bíblia vai conseguir amadurecer minimamente, sem muitas complicações. Porque aqui tem coisas práticas. Por exemplo, você pega lá em Colossenses capítulo 3, fala, para de pensar nas coisas que são da terra, pensa nas coisas que são do alto, vocês estão escondidos em para de mentir, abandona a realidade sexual. Tem coisa prática. Vai viver o que está escrito, você vai amadurecer. Sim. Ótimo. Estabelecemos que a Bíblia é maravilhosa? Ponto. Ponto. Ok, agora um pouquinho de lado. Agora falar do evangelho da verdade. As pessoas estão tão preocupadas com o conteúdo da Bíblia, o que elas podem extrair de diferente para transformar a vida com Deus cada vez mais atraente, que eles esvaziam a pregação de Cristo. Uau. Isso Repete essa frase para quem está ouvindo anotar, Matheus. me deixa mais louco, que é o seguinte, as pessoas estão tão preocupadas em descobrir tesouros, chaves, códigos de conteúdos da Bíblia, tentando encontrar coisas que são atrativas, que elas esvaziam a pregação de Cristo. Eu não prego mais Jesus. Eu não prego mais quem Cristo é. Eu não prego mais a pessoa de Jesus, o sacrifício de Jesus. Eu não prego mais a obra de Jesus. Eu não prego mais... A pregação não consiste mais em revelar quem Cristo é, o que ele fez por mim.
Agora parece que a gente está indo para Salmos, para Provérbios, para Gálatas, a gente está indo para Filipenses, a gente está indo para 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, para tentar descobrir alguma coisa, para ver se torna a vida com Deus atraente. Sim. Porque parece que não é mais suficiente. Então, eu sempre gosto de dizer o seguinte para as pessoas. Talvez o principal meio de amadurecimento que nós temos, que é a Bíblia, seja também hoje o maior fator de distração. Ou seja, estamos tão ávidos por encontrarmos coisas interessantes que podem chamar a atenção das pessoas lá fora. A riqueza, a prosperidade, Sim. a herança, a promessa de Deus, a cura, qualquer coisa. A gente está tão interessado em encontrar alguma coisa aqui dentro que vai chamar a atenção das pessoas que a gente se esquece de apresentar aquele que é o único caminho, a verdade e a vida. O que eu fico mais louco é isso, é tipo assim, cara, tem 200 mil salmos lá, né? Versículo de salmos, tem uma porrada. Só o salmo, só de salmos a gente poderia ficar aqui, sei lá, Ixi. o ano inteiro lendo versículo por dia e não acabava, né? É. Mas tem um salmo e tem dentro desses salmos uma essência que a galera passa despercebida, que é, chega um momento em que o salmista ele fala e ele vai repetir isso: provem e vejam como o Senhor é bom. Cara, esquece bênçãos, esquece a herança, esquece a promessa, esquece a cura um pouquinho, esquece a mudança da sua circunstância, Sim. esquece aquilo que você quer alcançar nessa terra. Tem uma pessoa disposta a se relacionar com você que vai transformar o seu ser. Cara, talvez seja isso que tenha mais marcado assim, e que atualmente tem mais queimado no meu coração. O distanciamento que os cristãos tomaram da pessoa de Jesus. O tanto que Jesus se tornou alguém desconhecido, secundário, terciário. A gente está discutindo ideologia de gênero, a gente está brigando com gay, a gente está fazendo 22, a gente está dedinho, vamos lá, votação, é política, é o Senado, é o governo, é a economia, é a escola, é a ideologia. É tanta coisa para a gente debater, é tanto assunto que a gente consegue embasar na Bíblia, que a gente esqueceu simplesmente de quem Jesus é. Pois é. Não, isso é muito violento, Matheus, porque tudo se resume, né, no que a gente tenta gritar dos telhados e parece que não entra, né? Eu falo tanto disso, lógico, a gente fala de céu, a gente fala de tudo, mas eu sempre volto para a mesma coisa. Gente, vivo a vida prática, passe tempo com Jesus. Acho que foi a frase que eu mais falei em 2 anos, quase todos os dias, todas as aulas que eu falo, passe tempo com Jesus, o segredo está lá, porque foi nesse tempo com Jesus, na experiência com Jesus, que a minha vida foi curada, que eu consegui acessar as coisas secundárias da vida, né? Que a gente fala de riqueza, essas bobeiraiadas toda. Mas, assim, tudo em mim foi resolvido no tempo com Jesus. Tudo. E eu falo, e a forma mais poderosa e mais prática de você viver o evangelho é sendo uma carta viva. Não é as palavras que você fala, mas é o quanto de Deus você carrega. E o quanto de Deus você consegue expressar dentro de casa. Eu falo isso assim o tempo todo. Os alunos sabem, falam, olha, faz tempo com Jesus ao ponto que a sua família, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos vejam Jesus em você, que é a sua maior missão. De maneira prática, né, Matheus? Porque as pessoas querem tantas coisas, né? Quer entender, você falando, riqueza, prosperidade, o céu, o anjo, quer falar o nome do anjo, quer, sei lá o que quer, mas aí você olha para a coisa prática da vida, a mulher dele não olha para ele e fala assim, cara, não vejo Jesus em você, adianta o quê? Então, de maneira prática, assim, acho que a maior missão do ser humano é essa, é passar tempo com Jesus ao ponto de você não ser discípulo de ninguém. Não sou discípulo do Mateus, não sou discípulo de ninguém. Eu sou um discípulo de Jesus, eu caminho com ele, ele é meu amigo, eu tenho intimidade com o Espírito Santo, eu sei quem eu sou, eu sei quem ele é, e isso está claro no meu estilo de vida, na minha conduta de vida, nas minhas ações, no meu comportamento, e a minha família é testemunho disso. Eles podem olhar para mim e falar, eu sei que Jesus é na sua vida. Eu vejo você passando o tempo de Jesus, eu vejo a transformação dele na sua vida. E é tipo, acho que essa é a coisa mais simples, mais prática, e assim, que não vai, né,
desgastar tanta coisa para viver, e a galera tá em busca de toda essa coisa que a gente fica aí, né, sei lá, idealizando, brigando, se muda o versículo da Bíblia para agradar, se muda no outro. Cara, você pode mudar o que você quiser, mas você não vai mudar a obra da cruz, né, Mateus? Não vai mudar a essência de Jesus, não vai mudar o que não vai arrancar o Espírito Santo dentro de mim, você pode me matar, não vou abrir mão e ponto, acabou. É isso, não é isso? Cara, tem outra coisa para ensinar além disso, Mateus? cara, eu falo assim, eu não consigo deixar de mencionar o caso mais recente que tá dando aí o que falar, os cristãos tomando partido daqui para lá, que é do André Valadão, lá, né? Ah, eu tô sendo perseguido, não posso mais falar o que eu quero na minha igreja e tal. Você pode falar o que você quiser, faz o que você quiser, continua com sua vida e tal. Eu só pensei em uma coisa, só uma coisa eu pensei, que é o seguinte: como é que seriam, ou será que teria manchetes nos jornais? Né, em tudo que é na Veja, em tudo que é canto. Será que ia ter ação do Ministério Público contra ele? Se o cara estivesse falando, gente, adúlteros, ladrões, corruptos, e você que se acha santinho também, você que acha que nunca erra, deixa eu contar um negócio. Tem um cara que é seu salvador. Só tem um caminho. Só tem um cara que morreu na cruz, que ressuscitou e que hoje está vivo e que hoje pode transformar a sua vida. Será que ia ter manchete? Sabe o que eu acho louco? É isso. É que os crentes estão entrando numas loucuras, numas alucinações. Umas paranoia. Que eles esqueceram, cara, que o objetivo central da pregação do evangelho é a demonstração de quem Cristo é. É por isso que eu gosto tanto de ler o que Paulo escreve, né? Que o cara tá lá, ele bate na tecla, assim, 300 mil vezes, né? E ele chega a falar com os coríntios isso, e fala assim, olha, eu decidi abandonar tudo que eu tinha de argumentação para fazer uma coisa só: demonstrar o poder de Deus e pregar Cristo sendo esse crucificado. Eu demonstro o poder e eu prego Cristo crucificado. É isso, eu não preciso de mais nada. Então, você está em dúvida? Deixa eu te mostrar que o poder de Deus é real. Vem cá, vou curar. Vem cá, vou manifestar a cura. Vem cá, vou te dar uma profecia. Vem cá, vou mostrar que esse negócio aqui é de verdade. E aí, uma vez que você entendeu, experimentou de algo, deixa eu te contar uma verdade. Só tem um caminho, só tem uma verdade, só tem uma vida. Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, vivo está, disponível para você. Cara, que loucura que nós estamos entrando, que devaneios são esses que nos têm tirado a mensagem central. Eu vivo Jesus, expresso Jesus e falo Jesus. Se isso aqui tivesse acontecendo no microfone das igrejas, cara, nas músicas, entendeu? É isso que me deixa louco, sabe? É isso que me deixa maluco. É tipo assim, é óbvio que a gente pode conversar, é óbvio que a gente pode desenvolver, né, argumentações, a gente pode melhorar filosoficamente, a gente pode ter ideias políticas, socioeconômicas, o que for. Mas, cara, na hora de pregar, esse negócio, você tá com o microfone na mão, você tá com o público aberto na internet, com não sei quantas pessoas te assistindo online. Olha que coisa maravilhosa que Deus te deu. Cara, usa esse canal que você tem para gritar para o mundo o tanto que for necessário. Só Jesus é o Senhor, só esse caboclo foi lá, morreu numa cruz, pôs um ponto no meio do tempo, da linha do tempo da humanidade, falou, ó, daqui para trás é antes desse cara, daqui para frente é depois desse cara. Esse cara é o Marcos. Esse caboclo. Eu vou falar desse caboclo. Entendeu? Isso me deixa muito louco, velho, que é de tudo aquilo que a gente podia falar, a gente simplesmente se esqueceu de falar do ponto central, Jesus. Tá ligado? É verdade, meu Lorde. Eu vejo muito isso. E é por isso também que a gente faz tanto esforço, né, Matheus? Às vezes as pessoas falam assim, eu já vi gente falando assim, nossa, meu, mas vocês ficam todo dia gerando conteúdo na internet, fazendo isso. Falam, sabe por que a gente faz isso? Eu falo, porque Jesus chamou a gente para fazer isso. É só por isso. Porque eu tinha muito mais coisa para fazer, né, Matheus?
Você é tô louco. fazendo qualquer coisa da minha vida. Mas Jesus queima o nosso coração para fazer isso, para liberar essa mensagem, para tocar os corações, para ficar correndo para fazer eventos, para juntar a gente, para a gente poder estar junto, para viver família, para construir propósitos, destinos e fazer com que a igreja, de alguma forma, seja edificada, né, Mateus? Através de forma simples, porque o silêncio, assim, eu sempre falo isso, se a gente se cala, tem muita gente falando, né? E é assim, que vozes, o que estão falando? Então a gente não pode aceitar. E eu acho que a melhor forma da gente combater qualquer coisa é com o nosso estilo de vida, né? Com aquilo que a gente carrega. E é isso que é muito poderoso, né? Então vamos aproveitar aí que tem, ó, 100 pessoas na live. Tá chegando, né, Matheus? Que dia é? Quarta? Quinta-feira, dia 15 e 16, semana que vem já. Agora de julho. Nós estamos aí no Rio de Janeiro, né? Sábado e domingo, velho. Sábado e domingo. Sábado e domingo que vem. O Matheus vai estar no Rio de Janeiro. Vamos fazer um encontro profético e vamos fazer um macho burro, né? E adivinha qual que vai ser o tema central? Duvida a pessoa. Cristo, minha gente. Vamos, a gente vai estar lá, vamos estar lá. E, cara, a expectativa lá em cima, porque para essas 100 pessoas, né? Eu quero lembrar vocês. Cara, a mensagem é Cristo, a vivência é Cristo, né? Vamos usar as palavras de Paulo. Para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. O viver tem que ser Cristo. Eu falo isso também demais dentro, assim, nas minhas aulas, da galera parar de tentar descobrir aí os 7 passos, os 5 passos. Começa hoje a se relacionar com Jesus, começa hoje a ser Jesus para o seu cônjuge, para Uau, os seus filhos. é isso. Vamos parar um pouquinho de tentar aproximar, aprofundar nisso ou naquilo. Vamos nos preocupar em experimentar de Jesus e ser a experiência de Jesus para as pessoas, entende? É isso. É Lá isso. no Rio de Janeiro, eu acredito que esse encontro profético é o que mais tem queimado no meu coração. Já vou adiantando e quero convidar essa galera para estar lá. É isso, gente. Eu quero que esse encontro profético seja para vocês um fator assim, determinante mesmo, né? O que a gente chama de turning point no inglês, né? O que uma ruptura, um fator de mudança direta, né? Você era alguém que buscava algo em Deus. E eu quero que a partir desse dia lá, no sábado, no Rio de Janeiro, você passe a entender que você tem que buscar a Deus e não algo em Deus. É Ele, é Jesus, é a pessoa experimentar. Né? Eu tenho que falar demais com a galera aqui que me escuta, que é o seguinte, eu gosto de ouvir pessoas e eu entendo a importância de histórias em, em 10 anos, de 10 anos atrás, né? As Sim, histórias que nós 10, 15, nossa, a caminhada que eu tenho passado com Jesus. Mas eu falo, não vamos nos contentar com aquilo que Deus falou para a gente 10 anos atrás, não. O que Deus falou com você ontem? é. O que você ouviu do Espírito Santo O que semana tá passada? falando agora, né, Matheus? O que tá falando agora? Então, velho, expectativa lá em cima, nego. Lá em cima pra gente botar fogo na galera. Né? Gostei demais do tema, inclusive o tema que foi escolhido é Reacendendo as Chamas, né? É... Quero fazer essa galera entender de novo, né? Vamos parar de distração, vamos voltar para o que é central. Ó, cara, e é da hora. É o nono encontro profético. A gente vai fazer esse no Rio, primeira vez no Rio. Mês que vem a gente vai fazer em Curitiba. A gente tá rodando aí um pouco, né? No final do ano a gente vai fazer na Europa, Matheus. Já tá fechado já. Vai ser na Itália, mas depois eu vou passar os detalhes pra galera aí. E a gente Massa. Deus tem aberto aí as portas pra gente. E eu tenho visto, assim... Ontem mesmo recebi um testemunho na mentoria de uma menina. E é tão lindo isso, né? Eu falo isso. Quando as pessoas vão ter a oportunidade de estar nesses lugares, nesses eventos presenciais, é tão diferente, né, Matheus? Tem uma atmosfera diferente, né? Não é por causa da gente, é por causa de Jesus mesmo. A igreja é feita para estar reunida mesmo, né? Essa coisa da união das pessoas, né? Do calor ali, né, Matheus? Do Com, corpo. com Sei lá. É diferente. Eu tava falando com uma moça onde que contou um testemunho no encontro profético que nós fizemos em Andradas, que ela era fumante, cara. Ela tava fumando cigarro, tentando se libertar e tal. E aí ela foi no encontro profético e ela recebeu uma palavra lá, de uma das pessoas que estavam da equipe lá, sem nem saber de nada. Falou assim, olha, eu não sei o que é, mas Deus falou para mim o que você tem na sua bolsa para você jogar fora. Só isso. Ela falou que aquela palavra entrou no coração dela, cara, queimou o coração dela, e ela tava pedindo para Jesus conseguir se libertar, e ela não conseguia. Ela falou que aquela palavra, cara, assim,
deu para ela sustentação para ela largar o cigarro daquele dia para frente. Foi muito louco, sabe? Ela pegou o cigarro, jogou no lixo como se fosse um auto profético, nunca mais usou. Então, assim, tem muitos testemunhos, muitas coisas que acontecem nisso, né? E eu gosto de. Eu sei que não é fácil, né? Às vezes as pessoas veem assim, não é fácil, é difícil o deslocamento, né? O Matheus sai lá de Brasília, vai lá para o Rio de Janeiro, avião, deixa as crianças, sai, o Dai também sai, a gente viaja e vai. Mas assim, você que pode estar, você que pode ir lá, assim, a gente não faz o evento para ganhar dinheiro, assim, é literalmente para poder fazer esse movimento acontecer, né? A gente poder pessoalmente experimentar. Eu falo assim, muita gente fala assim, eu queria ter uma experiência com o amor de Deus. Fala, ó, vai, né, Matheus? Pega um ônibus aí, tem um evento que a gente fez aqui em Mogi, veio gente sabe, andando 25 horas de carro, atravessando Mato Grosso do Sul, outras cidades. O Rio de Janeiro também tá indo de pessoas de outras cidades para poder viver essas experiências, né? É igual EPS, né, Matheus? Assim, você pode falar um monte de coisa, né? A gente fala tanta coisa na internet, mas pessoalmente é diferente. Você tem um espaço ali para abraçar, para ter um tempo de comunhão. E no sábado vai ser o encontro profético, que é esse maluco, esse negócio doido. Brasília a gente vai fazer, e o Matheus tentou ajeitar no começo do ano, não deu, né, Matheus? Vamos ver se a gente tenta organizar. Eu tenho agendas agora, cara, outubro. Vamos outubro? Vamos outubro? Vamos Vamos. outubro. Vamos ver aí as datas, você me fala, a gente já deixa fechado para outubro, eu falo com a galera, a gente já cai para dentro. Demorou. E domingo vai ter o Macho Burro, né? Que é um evento assim pesado. Família, né, Matheus? Que acho que, sei lá. Eu falo que eu, na minha concepção, não sei você, mas acho que você pensa diferente, igual eu, inclusive. Mas abaixo de Deus, assim, abaixo dessa coisa que a gente está falando, do Espírito Santo, acho que a próxima coisa é a família. Não tem uma coisa acima dela, né? É isso, né? Então a gente vai família, é só para homens, né? É uma mensagem mais dura mesmo. O Matheus falou que tá levando uns porrete na bolsa para dar nas costelas dos camaradas que não quer nada com nada, né? A gente tá indo com força para liberar, né? E trazer essa mensagem cristocêntrica, né, Matheus? Voltada pro o evangelho de vamos olhar com o olhar de Deus para a família e para esse relacionamento, né? Acho que é isso, né? É isso, cara. A gente tem visto tanta desconstrução nesse âmbito dos valores, dos princípios, da masculinidade, do que é a função do homem, né? E que eu acho que é necessário a gente resgatar essa essência, né? Eu gosto sempre de lembrar, né? O homem deve ser a expressão inicial para a sua família de quem Deus é. Uau! Essa é o cabeça para quê? Para mandar? Não, eu sou cabeça para ser o primeiro a mostrar a realidade de quem nos estabeleceu como família, que é o Senhor. Uau! Então eu assino embaixo isso aí para mim. Uma vez que o meu relacionamento pessoal com Deus foi estabelecido, meu relacionamento pessoal com Jesus foi intensificado e foi tido como ponto central da minha espiritualidade, a primeira atuação da minha espiritualidade é família. Não adianta eu querer mudar o mundo se eu sequer sei amar minha esposa, se eu ignoro os meus filhos, se eu não tenho a menor responsabilidade para com aqueles que Deus confiou a mim, né? Esse aí, vamos descer o porrete, sim, vou. Comigo. Não demorou, meu Lorde. Não vou te prender mais, não. Sei que você tem um monte de coisa pra fazer aí. Tamo junto. Obrigado aí pelo seu tempo, meu Lorde. E vamos que vamos. Você que tá aí, que quer ir com a gente. Já vou te dar uma dica, viu? O Matheus parece pequeno, mas ele tem quase 1,90 m. Então você vai abraçar ele pra cima, assim. Sei lá, olha o tamanho desse cara, velho. Primeira vez que eu vi o Matheus, assustei, né? Eu falei, mano, esse cara tava fazendo live joelhado, tamanho, nem parece que ele é gigante. E eu vou botar o link nos stories também. A galera que quiser ir, link para inscrição nos meus stories, pode ir lá. Demorou. Vou colocar no meu aqui. A gente tem um grupo lá para pedir mais informações. Fechou. Tamo junto, nego. A gente se vê semana que vem. Dá um abraço na mulher aí, nas crianças. Mesmo. É nóis. Vou ver com o pessoal pra gente organizar para outubro. Talvez no feriado do dia 12 aí para Brasília. Massa. E cima. Valeu, mano. Obrigado. Valeu, gente. Essa live vai ficar salva lá no YouTube, tá? Vou tirar do Instagram. Valeu. Tchau. Falou.